Oi, gente! O tema hoje é a súmula 508 do STJ, recém-publicada no informativo 537, sobre COFINS. Eu vou contar toda a história da COFINS desde 91 até se chegar na edição dessa súmula. A COFINS é um tributo que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ela regulou o artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, que fala a contribuição para a Previdência Social incidirá sobre receita ou faturamento, diz uma das alíneas. A COFINS incide sobre o faturamento. Ela teve, assim que ela foi publicada, a sua constitucionalidade questionada no STF. Ela foi objeto da ADC número 1, a primeira ADC que a gente teve no Brasil, a ADC número 1 do Distrito Federal. Nela, o STF decidiu duas coisas bem importantes. A primeira, não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. A segunda, a COFINS não deveria ter sido configurada na forma de lei complementar. Ela deveria ter vindo sobre uma lei ordinária e não sobre lei complementar. Por quê? Porque o artigo 195, inciso 1, que ela regulou, não precisava, não exige lei complementar. Então o STF, nessa ADC número 1, disse: a Lei Complementar 70, que criou a COFINS, é constitucional, mas ela é materialmente ordinária e formalmente complementar, significando dizer que se num futuro próximo viesse uma lei para alterar algum artigo da Lei Complementar 70, essa lei seria uma lei ordinária, devido à matéria ordinária que possui a Lei Complementar 70. Foi o que aconteceu. A lei ordinária número 9.430 de 96 revogou o artigo 6º da Lei Complementar 70. Esse artigo 6º isentava as sociedades civis de prestadoras de serviço do pagamento de COFINS. Então, pelo artigo 6º da Lei Complementar 70, escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, por exemplo, não pagavam COFINS, eram isentos. Veio uma lei ordinária posterior, em 96, revogando esse artigo, dizendo: esse artigo está revogado e então essas sociedades prestadoras de serviços civis devem sim pagar COFINS, elas não estão isentas. O problema foi, depois da edição dessa Lei 9.430, o STJ editou uma súmula número 276. Ele dizia que as sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado. O que significou essa súmula? Que o STJ, contrariando o que dizia a Lei 9.430, não entendeu que houve essa isenção, que houve essa revogação dessa isenção. Para o STJ, continuava vigorando a Lei Complementar 70, que isentava essas sociedades do pagamento de COFINS. O problema foi, esse caso chegou no STF novamente para análise. A Lei 9.430 foi questionada no STF e num recurso extraordinário 377.457 ficou decidido que o artigo 56 da Lei 9.430 de 96, que revogou a isenção da COFINS concedida às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais pela Lei Complementar 70, é constitucional. O que fez o STJ? Cancelou a sua antiga súmula 276, que dizia o contrário. E agora, em 2014, o STF, realinhando a sua jurisprudência ao que já decidiu o STF, disse então na súmula 508, nova: a isenção da COFINS, concedida pelo artigo 6º, inciso 2º, da Lei Complementar 70, às sociedades civis de prestação de serviços profissionais, foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9.430 de 96, significando dizer que o STJ, acompanhando o que já decidiu o STF, reconheceu a validade e constitucionalidade de uma lei ordinária que alterou uma lei complementar, mas que essa lei complementar só tinha roupagem de lei complementar. Em seu conteúdo, a Lei Complementar 70 é essencialmente ordinária e por isso foi possível que uma lei ordinária alterasse essa lei complementar. E essa alteração foi declarada e reconhecida válida, então, pela súmula 508 do STJ. O que eu vou deixar um alerta para vocês agora? Como ficará aqueles
anos em que o escritório de advocacia, por exemplo, era isento e agora, de repente, ele não é isento mais. Deveria pagar esse período ou não? Então eu deixo esse alerta com vocês, continuem acompanhando o desenrolar desse assunto. Semana que vem eu volto com mais novidades para você. Eu não sei se eu vou conseguir gravar outros vídeos durante essa semana. Eu tinha prometido no Twitter que eu ia falar 4 decisões. Não foi possível, eu tive um problema na edição dos vídeos, não foi possível fazer o informativo da forma como eu queria. Talvez eu venha antes, mas eu aviso vocês no Twitter, tá bom? Então, boa semana para todo mundo, bons estudos e até a próxima!